Dia das Mães, bodas de ouro, aniversário. São datas comemorativas feitas para lembrar e dar o devido valor a determinadas coisas. Você não acha que deveria existir um dia especial para comemorar a criação deste mundo? Eu acho que poderia ser, sim, criado um dia específico, né? Eu acho que sim. Foi uma coisa muito importante Deus ter feito esse mundo pra gente. Apesar de estar imperfeito agora, né? Mas em breve será retomado como era. Deus criou o mundo e não tem um dia de aniversário, né? Deveria ter. Acho que sim. O mundo é tão belo, tanta coisa bonita. Está sendo destruído a cada dia, por que não comemorar esse dia? Como que se comprova, né? Quando começou, são tudo estudos que você tem, a geografia, a geologia, a antroposofia. A gente mais ou menos imagina que o mundo começou há milhões de anos atrás. Eu acho que seria fantástico poder estar descobrindo de fato isso e poder comemorar. Não assim por deduções, e sim por fatos mesmo, né? Se a gente soubesse quando que foi criado o mundo, acho que tinha até uma festa, não digo um feriado mundial, né? Mas uma festa em comemoração. Lendo, estudando a Bíblia, lá nos diz que Deus, depois de ter feito o mundo, Ele viu que tudo era bom e abençoou um dia, e esse dia ficou como memorial da criação, e é o sábado. Eu gosto de ver macacos. Não somente são muito engraçados, mas são muito inteligentes. Eu li de um relatório de umas pessoas que durante muitos anos ensinaram o macaco palavras. O macaco não podia falar, mas podia dar sinais indicando o vocabulário. E ficaram tão admirados em saber que em muitos anos de estudo, o macaco conseguiu um vocabulário de mais de 100 palavras. Mas muitas pessoas acham que isto indica que o macaco é quase tão inteligente como o ser humano. Eu fiz uma investigação. Qual é o vocabulário de uma criança de 6 anos? E descobri que uma criança de 6 anos tem vocabulário não de 100 palavras, mas de 14 mil palavras. Isso não depois de uma vida de estudar, isso antes de estudar. Eu não creio que nós somos filhos de macaco. A Bíblia diz o contrário. Deus criou macacos e Deus criou o ser humano. E eu não creio que nós viemos do macaco. Eu achei uma poesia que eu achei interessante. Uma poesia representando a conversa de 3 macacos que estavam discutindo o assunto de evolução. E aqui está a poesia. Dizia um macaco aos seus companheiros, sentado à sombra de esbeltos coqueiros: espalham por aí estranhos boatos, que eu não posso crer seja justo, de que o homem provém da nossa raça. Que pavor, que vergonha, que desgraça. Nenhum bicho que usa nosso nome deixa a mulher e os filhos passar fome. Eu não sei de alguma macaca que desse aos filhos leite de uma vaca, ou que, para passear como macacada, entregasse seus filhos a uma criada. Nenhum mono é capaz de bandalheira, de amar um pé de bananeira e depois de encher-se como odre, deixar que o alimento fique podre, proibindo aos outros monos de provar e obrigando-os assim a ir roubar. Nenhum macaco força um companheiro a trabalhar para ele o dia inteiro,
não permitindo que o coitado tome suficiente para matar a fome. O homem tem caráter muito fraco. Não creio que ele é filho de macaco. Agora, falando sério, nós podemos ter toda confiança na história de Gênesis da criação. Algumas pessoas que acham que não é científico. Mas eu posso dizer que muitas das teorias de evolução também nunca foram provadas pela ciência. São simplesmente teorias. E o próprio Charles Darwin, que era o pai da teoria de evolução, um dia disse que ele examinou a pena de um pavão. E olhando a pena do pavão, com desenho tão complicado e tão lindo, bem desenhado, disse ele quase ficou louco examinando essa pena e ficou com vontade de abandonar a teoria de evolução, porque não achava que essa pena podia se fazer a si mesmo. Hoje vamos olhar o livro de Gênesis. Quem não crê em Gênesis não tem base para crer no resto das Escrituras. E nós estaremos entrando em profecias maravilhosas do livro de Apocalipse. Profecias que são importantes para o nosso tempo. E às vezes pessoas perguntam, por que não vamos direto às profecias? Mas as pessoas que já assistiram todas as noites sabem que nós estamos construindo uma base. Não adianta tentar compreender o livro de Apocalipse sem compreender o livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis é o fundamento das Escrituras. O livro de Gênesis é o livro de inícios, de começo. E nós encontramos Jesus em toda a Bíblia. Algumas pessoas acham que Jesus está somente no Novo Testamento. Mas Jesus está também no Antigo Testamento. E Jesus é o centro de todas as profecias de Apocalipse. Ele também é o centro do livro de Gênesis. Assim, nós vamos estudar, hoje à noite, o início, a criação do nosso mundo. A Bíblia diz em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. A Bíblia disse que aconteceu em 6 dias. Eu creio que se a Bíblia quisesse falar outra coisa, falaria outra coisa. Se Deus quisesse falar outra coisa, Ele não diria 6 dias. Eu creio que foram 6 dias exatamente como a Bíblia indica. Nós vamos ver agora o aniversário da criação, porque é um assunto importante para compreender as outras Escrituras. Assim, vamos rapidamente olhando os dias da criação, como foram descritos no livro de Gênesis. Os dias da criação, vamos olhar os dias um por um. Começando, claro, com o primeiro dia. Nosso mundo era escuro. A Bíblia diz que houve trevas, estava tudo escuro. E Deus, em Gênesis 1:3, fez uma declaração muito simples. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Uma declaração tão simples. Algumas pessoas dizem, mas como isso poderia acontecer tão rápido? A Bíblia não disse que Deus precisava de milhares de anos para criar a luz. Deus começou criando a luz como meu mecânico. Eu levei meu carro para a oficina um dia e ele abriu o capô e olhou embaixo do motor. Depois ele foi buscar uma lâmpada para pendurar lá para ver o trabalho dele. Deus começou a criar o mundo e ele pegou a luz e iluminou o mundo. Foi o primeiro passo. Qual foi o segundo passo? Vamos ver agora o segundo dia da criação. E nós notamos o que a Bíblia disse em termos claros e simples.
chamou Deus o firmamento, céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Gênesis 1:8. Deus dividiu as águas de cima com as águas de baixo. Ele criou o firmamento. E aqui temos mais uma prova que foi um dia de 24 horas, porque disse foi uma tarde e uma manhã. Não foram 1000 tardes ou 10.000 tardes, mas uma tarde, uma manhã, formando o segundo dia da criação. Mas agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Podemos ver a criação continuar. O terceiro dia. O que Deus fez no terceiro dia? Eu gosto de pensar que Deus estava preparando uma terra para seus filhos habitar. Ele estava fazendo o que um noivo faz antes de casar. Ele preparou a casa para trazer a sua esposa. Nós gostamos de plantas e Deus fez as plantas. Ele fez a relva, as árvores para nosso bem. Uma senhora gosta de plantas na sua casa. E os homens gostam de trabalhar no quintal com as plantas. Todos nós gostamos de andar num jardim bonito, onde tem muitas plantas. A Bíblia fala o que aconteceu no terceiro dia. Lemos no livro de Gênesis, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã, o terceiro dia. Uma tarde e uma manhã, formando um dia em que Deus usou a sua criatividade. Imagina como Ele criou todas as cores das flores. E todas as coisas maravilhosas para nosso bem. Ele poderia ter feito tudo de uma cor só. Mas Deus cria nossa alegria. E Ele criou a beleza da natureza. A beleza das coisas que nós podemos ver. O salmista disse em Salmo 104:14: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. As plantas não somente são para nosso deleite, não somente para a beleza, mas também para nossa alimentação. E usamos plantas também para fazer as nossas roupas. E todos os outros usos das plantas que Deus nos deu. O terceiro dia foi um dia maravilhoso, enquanto Deus criou tudo que é planta. Árvores, flores, relva, todas as verduras e frutos. Mas agora chegamos ao quarto dia da criação. O que aconteceu no quarto dia? A Bíblia diz e fala claramente o que é. Lemos, continuando em Gênesis, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Houve tarde e manhã, o quarto dia. O que Deus fez no quarto dia? Ele criou o sol, a lua, as estrelas. A astronomia nos prova que existe um Deus. E nós podemos olhar para o céu estrelado e ver a evidência de Deus. Um grande pregador batista do século passado, Charles Spurgeon, falou essas palavras. Ele disse, lá no céu, Deus ergue a sua bandeira para mostrar que o rei está presente. E levanta o seu escudo para que os ateus vejam quanto ele despreza a denúncia deles. Lá no céu podemos ver a evidência de um Criador. O universo tão vasto e tão grande
não pode ter existido por acaso. Podemos ver a ordem que existe no universo. E quanto mais olhamos, podemos ver os passos de um Criador. Podemos ver a evidência que o mundo foi criado por um ser inteligente e não aconteceu por acidente ou por acaso. Podemos ter a certeza que Deus é o Criador. No quarto dia, Deus fez a astronomia, poderíamos dizer. Mas continuamos o quinto dia agora. O que aconteceu no quinto dia? Lemos nas Escrituras estas palavras. A Bíblia nos fala, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, e os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. No quinto dia, Deus criou, em primeiro lugar, todos os animais do mar. Ele não chamou tudo de peixe, porque nós sabemos que muitos dos animais grandes, como baleias, não são peixes. A Bíblia não se engana sobre isso. E ele também criou todos os pássaros, pássaros grandes e pequenos, o ganso canadense, que é tão lindo, e todos os animais que nós podemos ver, às vezes em jardins zoológicos, às vezes ao nosso redor. Deus criou os pássaros que enchem o ar com melodias lindas para nos deleitar. Tudo isso foi criado no quinto dia da criação. Mas nós vamos continuar. O que aconteceu depois do quinto dia? Chegamos ao sexto dia da criação. Ainda no quinto dia, não terminamos bem ainda. Ainda no quinto dia, Deus criou os animais. Alguns animais. O que a Bíblia disse? A Bíblia disse os peixes e as aves. Depois, no sexto dia, Deus criou, disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus criou todos os animais, mas ele não estava pronto com o sexto dia ainda. Ele fez mais uma coisa. Primeiro, ele criou os animais grandes e pequenos. Os animais ferozes, mas eram todos mansos antes do pecado. E os animais domésticos que nós gostamos de ter como nossos animais de estimação. Ele fez todos os animais. Mas ele ainda não estava pronto com os 6 dias de criação. Ele fez mais uma coisa. A Bíblia disse que naquele mesmo sexto dia, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A raça humana também foi criada no sexto dia da criação. Nossos primeiros pais foram para o jardim, cercados pelos animais e pela natureza, pelas plantas, e o mundo estava quase pronto. Quase pronto. Mas a criação não foi somente 6 dias. Temos mais um dia para ver, porque realmente foi 7 dias. Agora, algumas perguntas simples. Eu quero, em primeiro lugar, fazer uma pergunta para todos. Por que o ano tem 12 meses? O que controla
o comprimento de um ano? Quem é que decidiu que o ano deve ter 12 meses? Quem é que decidiu? Nós sabemos que isso não foi nenhuma decisão humana. O ano tem 12 meses porque este é o tempo para que leva a Terra a fazer uma volta ao redor do Sol. O ano, o comprimento do ano, é controlado pela natureza. Agora, mais uma pergunta. O mês. Por que o mês tem, às vezes, 30 dias, às vezes 31, até 28? Quem decidiu isso? Quem decidiu que o mês teria somente 4 semanas e às vezes alguns dias? O mês é controlado nem pela vontade de nenhum homem, é controlado pela natureza, pelas fases da lua. As fases da lua controlam o comprimento do mês. Agora, mais uma pergunta. O dia. O que controla o comprimento de dia que seja 24 horas? Eu gostaria de ter um dia de 26, às vezes, porque eu não consigo fazer todo o trabalho em 24. Às vezes eu gostaria que o dia tivesse, quem sabe, 30 horas. Eu posso ir para algum advogado e dizer para ele, vamos transformar o dia em 28 horas ou 30 horas? Ou qualquer governo pode decidir, olha, o dia é muito curto ou muito comprido, nós vamos mudar o dia? Não podemos, porque isso não é para nós decidir. A criação já decidiu isso. O dia está controlado pela rotação do mundo no seu eixo. E nós não podemos alterar isso. São 24 horas porque a natureza manda que o dia seja 24 horas. Mais uma pergunta agora. A semana. O que controla o comprimento de uma semana? Por incrível que pareça, não existe nada na natureza para dizer que a semana deve ter 7 dias. Por que a semana tem 7 dias? Simplesmente por causa da criação. Vem da criação. Por que a semana tem 7 dias? A semana tem 7 dias porque Deus disse. Deus falou. Ele regulou uma semana de 7 dias. E muitas pessoas que não creem em Deus, dizem ser ateus, não creem que existe Deus. Ainda quando escreve uma carta, escreve São Paulo. Então eles dão uma data e colocam 2000. O que é 2000? 2000 anos depois de Cristo. Eles estão colocando o 2000, falando de um Cristo que eles dizem que não existe. Mas ainda creem que 2000 anos passaram depois de Cristo. A semana tem 7 dias, faz parte da criação. Vamos ler agora o 7º dia da criação. O que aconteceu no 7º dia? Nós lemos isso em Gênesis 2, os primeiros 2 versículos. Aqui a Bíblia diz, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminando no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O que Deus fez no 7º dia? Ele descansou. Era um dos seus trabalhos. Deus descansou no 7º dia. Deus descansou. E o que mais ele fez? Ele abençoou o dia. O que mais ele fez? Ele santificou esse dia. Ele descansou. Ele abençoou, colocou uma benção especial neste 7º dia. E ele santificou, que quer dizer tornar santo.
Deus santificou este dia. Ele tornou este dia um dia santo. Por que Deus descansou? Estava muito cansado, não é? Havia trabalhado? Não, Deus não cansa. Tudo foi feito pela sua palavra. Deus não estava cansado. A Bíblia diz que Deus nunca se cansa. Vamos ler o que disse Isaías sobre isso. Capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A Bíblia diz que Deus nunca fica cansado. Então, por que descansar se não está cansado? Quando minha menina era pequena, nós queríamos que ela dormisse cedo, mais cedo do que os pais. E nós, quando ela era pequena, colocávamos ela na cama às 8 horas. Nós geralmente fomos para a cama 11 horas. Mas quando vinham visitas, ela não queria ir para a cama, ela queria ficar com as visitas. Então eu falava para ela, olha, papai vai para a cama com você. Eu levava ela para o quarto e colocava ela na cama, eu deitava ao lado dela e fingia que eu estava dormindo para que ela dormisse. Às vezes eu dormia antes do que ela, quando estava cansado. Mas eu não fui para a cama porque eu precisava descansar. Como adulto não era necessário, é porque ela precisava. Eu fiz isso para um exemplo. Deus descansou no 7º dia porque Ele queria mostrar um exemplo para nós. Não porque Ele estava cansado, mas porque Ele sabia que nós deveríamos ter este descanso. Agora viajem comigo para o lugar que visitamos ontem à noite. Lá em Israel, no deserto de Sinai, uma grande montanha que sentiu os passos de Moisés e ouviu a voz de Deus. E lá Deus escreveu os 10 mandamentos. E no 4º mandamento dos 10, ele faz referência à criação. Vamos lembrar, vamos ler em Êxodo 20. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Eu vou parar um momento aqui. Os outros mandamentos são declarações, mas Deus não dá o motivo por que guardá-los, porque é uma coisa natural para a pessoa compreender o que é moral e o que não é moral. Deus disse, não furtarás. Porque nós sabemos que seria uma coisa imoral eu roubar coisas que não pertencem a mim. Ele disse, não matarás. E ele sabe muito bem que o povo pode compreender a necessidade de uma lei assim. Ele disse, não adulterarás, porque ele dá importância à família. Mas quando ele dá o 4º mandamento, é o único mandamento que ele dá uma explicação. Porque ele sabe que algumas pessoas terão dificuldades em saber por quê. Qual é a importância desse mandamento? Então ele disse que devemos guardar o sábado, então ele disse por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que ele abençoou esse dia e se tornou santo? Porque é o aniversário da criação. Para nós nos lembrar que Ele é o Criador. Quando nós obedecemos este mandamento, estamos levantando nossa bandeira diante do mundo e dizendo, eu creio que Deus é meu Criador. Algumas pessoas dizem, mas que diferença faz se eu guardar um dia? Porque tenho que guardar o dia que Ele indicou. Não faz uma diferença para as pessoas que não amam a Deus. Quero fazer uma pergunta. O dia de 4 de agosto é importante para alguém aqui?
Não creio que seja. Se seja importante, não para muitos. O dia de 4 de agosto não é importante para muitos ouvintes em outros lugares, mas é muito importante para mim. Eu já aprendi que não é bom esquecer esse dia, porque é o aniversário da minha esposa. Ela nasceu naquele dia. E convém eu me lembrar disso. Se eu esquecer, eu posso estar em dificuldades. O dia de 4 de agosto é importante para mim, não para vocês. É importante para mim, porque minha esposa nasceu naquele dia. O sábado é importante para o cristão, porque o cristão ama a Jesus. E Jesus disse que é o aniversário da obra da criação. Por isso é um dia importante para o cristão. Para quem não é cristão, não tem importância nenhuma. Mas quem ama Jesus é importante. Continuamos nas Escrituras. Nós sabemos que dentro da lei de Deus, no meio dos 10 mandamentos, está o 4º mandamento que diz: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Agora, temos mais um versículo muito importante no Novo Testamento, o livro de São Tiago 2:10. Diz: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que a lei é como uma cadeia de 10 elos. Muitos anos atrás, eu morava em Brooklyn, Paulista. Eu estava com medo que viajava muito, minha esposa e filha ficavam sozinhos e resolvemos comprar um cachorro de guarda, um grande Doberman. Fez um bom trabalho, ninguém chegava perto da nossa casa. Quando chegava à nossa rua, passavam para o outro lado para passar, porque estavam com medo do cão que estava sempre lá no portão. Mas quando compramos o cachorro, era bem pequeno. E estranhou as primeiras noites. E chorava muito. E eu não estava acostumado com nossa casa e não podíamos soltar até ficasse acostumado. E nós amarramos o cachorro numa cadeia. Agora, eu vou usar uma parábola. Como eu falei ontem, uma parábola é uma ilustração. Não aconteceu bem assim, mas ajuda a compreender. Eu achei uma cadeia de 10 elos. E amarrei o cachorro e fui trabalhar. E quando voltei, eu vi que alguém havia cortado a cadeia. E o cachorro havia fugido. E eu perguntei ao meu vizinho: o senhor cortou? Ele disse: não, eu não. Perguntei ao outro vizinho: o senhor cortou? Ele disse: não, o vizinho de lá cortou. Mas ele acabou de me dizer que não cortou. Eu vou voltar para ele. Disse: o senhor disse que não cortou, mas o outro vizinho disse que viu o senhor cortar a cadeia e soltar meu cachorro. Disse: não, realmente eu não cortei a cadeia, eu cortei somente um elo. Eu não cortei toda a cadeia. Eu cortei somente um elo. Se um elo está cortado, o que vale a cadeia, não é? E a Bíblia diz que se nós desobedecemos a Deus em um ponto, estamos quebrando a lei. A lei está quebrada. Mas agora convido todos a viajar comigo para um lugar que eu gosto de visitar. Um lugar que eu amo, porque é uma cidade em Israel chamado Nazaré. É o lugar onde Jesus foi criado. Por isso eu amo esse lugar. Eu gosto de andar as ruas daquela cidade pensando: será que eu estou andando nos mesmos paralelepípedos que Jesus pisou? Será que eu estou andando no mesmo lugar? Nós vamos visitar a cidade de Nazaré. E lá nós vamos ver uma oficina de carpinteiro. Nós podemos ver na porta carpinteria de José de Nazaré. E lá podemos ver um homem e um jovem trabalhando juntos. Podemos passar lá na quinta-feira, na sexta-feira, estão lá trabalhando. Mas se passamos lá no sábado, achamos como coisa interessante. Uma placa na porta da carpintaria que diz: fechado
aos sábados. Como posso saber que isso aconteceu? Não por minha opinião, mas pelo que a Bíblia disse. Nós lemos no livro de São Lucas, o capítulo 4, as palavras das Escrituras dizendo que Jesus guardava o sábado. Disse, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era o costume de Jesus guardar o sábado, porque ele tinha este costume. Ele tinha este costume porque ele é que deu a lei. Ele que criou o mundo e descansou no sétimo dia. É ele que abençoou este dia. É ele que santificou este dia. Por isso, ele guardava o dia. Nós podemos ler do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo estava atuando nos tempos do Velho Testamento. Disse, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, sim, na nuvem como no mar, como respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo estava lá na criação. Ele criou o mundo e descansou no sétimo dia. Ele estava lá no Monte Sinai. E ele foi que deu a lei junto com o Pai e o Espírito Santo. Por isso Jesus guardou o sábado, porque ele foi que fez o sábado. Nós lemos mais nas Escrituras do Velho Testamento. O livro de Neemias fala de Jesus. Diz, desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizestes conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandastes. Jesus lá deu a lei e no Novo Testamento ele cumpriu a lei que ele mesmo deu. Nosso Jesus é o autor da lei e ele é o autor do sábado. E quando nós marcamos um dia por semana para guardar e ficar com ele, ele fica contente. Porque este é o motivo de dar o sábado. É tempo que devemos passar com ele. E ele fica contente. Alguém disse, mas o sábado não foi feito para os judeus? Meus amigos, quando Jesus criou o sábado, os judeus não existiam. Demorou 2.500 anos para o primeiro judeu nascer. Jesus fez o sábado muito antes de existir judeus, mas não querem a minha opinião. Alguém pensa que o sábado foi feito para os judeus? Querem a minha opinião? Querem a minha opinião? Parece que alguns querem. Querem a minha opinião? Alguns parece que querem. Vamos tentar outra vez. Querem a minha opinião? Não. Muito bem. Vamos ver a opinião das Escrituras. Jesus está falando agora. Acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do judeu. Eu li certo? Oh, meu português é mau. Vamos tentar outra vez, ver se eu acertar. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O sábado foi feito para o homem. Eu fui para um alfaiate. Ele me fez um terno. Este terno foi feito para mim. Eu não fui feito para o terno. Eu poderia dizer, bem, eu não fui feito para esse terno, então não serve para mim. Ao contrário. Se foi feito para mim, serve. Eu não fui feito para o sábado foi feito antes que eu fui feito, mas foi feito para mim, e por isso serve para mim. Deus fez o sábado para nosso bem. Mas, no tempo de Jesus, as pessoas haviam perdido a noção de como guardar o sábado. Os judeus inventaram muitas leis, e se for para Jerusalém hoje, como tenho ido muitas vezes,
Você vai para um elevador no hotel, é um elevador de sábado, não tem botões, porque eles acham um pecado apertar o botão. Tem que parar em cada andar. Tem uma porta de sábado, lá não pode abrir automaticamente, porque uma porta que abre automaticamente tem interruptor, ou a luz que quebra, eles acham isso pecado, tem que abrir a mão. Eles criaram muitas leis que não estavam na Bíblia. Sabe que no tempo de Jesus, os judeus recusavam comer um ovo que a galinha pôs no sábado. Sabe por quê? Porque a galinha trabalhou pondo o ovo. Então seria um pecado. Deus nunca falou coisas assim. Deus sempre falou que o sábado deveria ser um dia feliz. No tempo de Jesus, alguém cuspiu na relva. E ele foi preso porque estava trabalhando. Ele estava regando a relva e disse que esse é o trabalho. Outra pessoa estava andando e pisou na lama e passou no muro e limpou o sapato e disseram que ele estava rebocando a cerca e era o pecado. Eles tiveram tantas leis que eles até tiveram que marcar os passos que tomavam no sábado. E podiam tomar um certo número e quando chegaram ao máximo tiveram que parar em seu lugar. Então Jesus disse, não, o sábado não é feito assim. O sábado foi feito para o benefício do homem, para ser um dia feliz. Não deve ser nunca um dia triste. Ele havia já no Antigo Testamento esclarecido isso. Se desviares o sábado teu pé e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se o sábado chamares deleitoso ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não segundo os teus caminhos, nem ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Quantas palavras bonitas aqui. Em primeiro lugar, o sábado é para ser um dia deleitoso. Deve ser o dia mais feliz da semana. O cristão gosta de estar com Jesus. Ele se deleita em passar tempo, porque o sábado é um dia não para fazer nossos negócios, mas para seguir as coisas de Deus. O sábado é um dia que devemos ficar contentes. O salmista disse, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É uma coisa maravilhosa saber que o sábado foi dado para nosso deleite, para nossa alegria. E quando nós aceitamos a Cristo, quanto mais tempo que podemos passar com Ele, melhor. Mas eu quero passar os últimos minutos falando das bênçãos que Deus nos dá, quando consideramos o sábado que Ele santificou como tempo santo, tempo que pertence a Deus, não a nós. Porque algumas pessoas dizem, bem, mas eu preciso trabalhar todos os dias. Eu vou ficar pobre se eu deixar de trabalhar um dia. Ou outros dizem, mas eu quero me divertir nesse dia, não quero passar esse tempo com Deus. Eu estou pregando a mensagem de Deus já há 47 anos. E nos Salmos há um versículo que disse, eu já fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado. Sabe que existe uma bênção para as pessoas que guardam o sábado, que é milagroso. Eu poderia passar horas falando disso, mas eu sei que é verdade. Eu estava pregando na cidade de Castro, em Paraná. Um homem ouviu esta mensagem. Dizia, eu gostaria de guardar o sábado, mas eu não posso, porque é um dia de trabalho para mim. Dizia, mas Deus prometeu que Ele vai abençoar. Vai ficar melhor se o senhor guardar o sábado. Ele foi falar com o chefe, e o chefe disse, se não trabalhar no sábado, não precisa voltar na segunda-feira, está sem trabalho. Mas ele resolveu confiar em Deus. E ele perdeu o emprego. As coisas não pareciam boas.
Passou uma semana, 2 semanas. A cidade não era grande, não havia emprego. Uma noite, uma tarde, sua esposa foi para comprar uma coisa na mercearia, não tinha mais dinheiro. E falaram para ela, olha, você também não tem mais crédito. Ele pensou, será que Deus vai me desamparar? Depois de um tempo, um domingo, ele estava em casa e a campainha tocou. Ele abriu a porta, lá estava o chefe que havia mandado ele embora. E o chefe entrou e disse, posso falar com o senhor? Ele disse, entra. Disse, olha, não me responde, porque eu quero me explicar. Desde que o senhor saiu da nossa indústria, as coisas não vão bem. Desde que o senhor saiu, as coisas vão sempre piores. Eu quero que o senhor volte. Se o senhor voltar, eu vou dar um aumento de salário. Eu vou dar um aumento de salário, eu vou dar uma posição maior. O senhor vai ficar sócio aqui. E eu não somente vou dar um aumento de salário, mas eu vou dar este aumento retroativo. E eu vou pagar para todos os dias que o senhor não trabalhou. O senhor vai voltar? E ele agora estava muito melhor do que antes. Em 47 anos, eu não vi ninguém que não ficou melhor financeiramente quando obedeceu a Deus. Eu vi muitas pessoas perder o emprego, mas eu nunca vi alguém ficar pior, sempre melhor. Quero contar uma história da minha infância. Eu vi nos planícies do Canadá, do oeste, no lugar chamado Saskatchewan. Mudamos para uma pequena vila, cercado de campos de trigo. Meu pai havia saído de Nova York porque ele não queria criar os seus filhos lá. E ele foi lá. Eram anos difíceis, os anos 30, quando muitas pessoas estavam sem emprego. Quando não houve chuva e muitos fazendeiros não tiveram bons colheitos de trigo. O trigo não crescia mais. E era todo mundo pobre, mas meu pai tinha uma profissão só. Ele, em Nova York, era um homem que fabricava sorvete. Eu posso dizer que meu pai fazia o melhor sorvete no mundo. Quando eu cresci, sempre comia sorvete à vontade. E era o melhor sorvete. Mas eles disseram, lá no Canadá, onde o inverno é muito longo e quando faz muito frio, quem vai chupar sorvete? Disseram para ele, o senhor acha que pode vender gelo para esquimó? O senhor não vai poder vender sorvete. Mas ele abriu a sorvetaria e o povo gostou. E mesmo no inverno, quando eles estavam trabalhando na rua, estavam com muito frio e não aguentavam mais o frio, eles entravam na sorvetaria do meu pai, que tinha uma estufa para esquentar a loja. Entravam lá para se esquentar. Enquanto se estavam esquentando, eles chupavam sorvete. E ele começou a ter muitos fregueses. E um outro homem chegou e disse, este homem é louco, porque ele sempre fecha no sábado. E é o melhor dia para vender, porque tem muito mais pessoas na cidade no sábado, quando chegam para fazer as compras. Então ele disse, eu vou fazer outra sorvetaria ao lado deste homem. Eu vou abrir no sábado e vou dar uma lição nele. Eu me lembro como menino, quando foi construído a sorvetaria ao lado do meu pai. Era difícil aquele lugar tão pequeno manter uma sorvetaria, agora 2. Eu me lembro uma sexta-feira à tarde que o Novo anunciou, hoje vamos ter sorvete, no sábado vamos ter sorvete de graça para qualquer pessoa que entra. Meu pai fechou a loja, foi para casa. Estava preocupado, eu sabia que ele estava preocupado. Ele orou a Deus, disse, Deus me ajuda a ser fiel a ti e tu cuidarás de mim. No dia seguinte, nós passamos o dia estudando a Bíblia, indo para a igreja adorar a Deus. Meu pai disse, não vamos nos preocupar com a sorveteria. Mas eu, como menino, à tarde, peguei minha bicicleta, dei uma volta e cheguei à rua principal. E se eu viver 1000 anos, eu nunca vou esquecer aquele dia. Eu cheguei lá e passei a sorvetaria nova, com a porta aberta.
vazio. Nenhuma alma lá dentro. Ao lado estava a sorveteria com a porta fechada. E havia uma fila que começava a porta e foi até o fim do quarteirão e dobrava. Muitas pessoas. Enquanto eu estava passando, uma pessoa perto da porta chamou a pessoa à esquina, porque a Bíblia diz que o sábado começa e termina com o pôr do sol. A pessoa na porta chamou na esquina e disse: pode ver o sol? Daqui não dá para ver. O sol está se pondo. E a pessoa na esquina olhou e disse: sim, o sol está se pondo. Então disse: ele virá logo abrir a loja. Eu fui com minha bicicleta, correndo para casa. Eu disse: papai, hoje o senhor terá muitos fregueses, porque tem uma multidão esperando na porta. Eu era muito pequeno para ajudar, mas minhas duas irmãs e meu pai foram lá e começaram a servir sorvete para os fregueses. E aquela noite, depois do sábado terminar, eles venderam mais sorvete do que qualquer semana antes, porque Deus abençoou. Deus quer te abençoar. E Deus está chamando pessoas que vão aceitar a história da criação de Deus. Vão aceitar o livro de Gênesis, que forma a base para toda a Bíblia. E compreendendo e obedecendo o que Deus disse nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, vão receber bênçãos de Deus tão grandes. Conheço milhares de pessoas ao redor do mundo que têm resolvido obedecer a Deus. E todos eles receberam os benefícios que Ele dá. E Deus quer te abençoar agora. Será que temos pessoas aqui que estão dispostas a se levantar diante do mundo e dizer: eu creio no Criador, eu creio no Salvador Jesus Cristo, eu quero levantar a minha bandeira e mostrar para todo mundo que eu creio em Deus e na criação? Alguém que quer dizer isso hoje? Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus está te chamando. Qual será a sua resposta hoje? Entrada, Jesus quer em teu coração, porque não lhe o apresentam. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Que resposta hoje vais dar? Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. A porta franquear, por quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e Ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado Ele tem, e agora eis que espera também. Se lhe queres a porta franquear, oh, quanto almeja ele entrar.
quem sabe o que ouviu hoje é uma novidade. Nós queremos simplesmente estudar a palavra de Deus. Eu vou pedir para todos, se esta seja uma novidade, a meditar nesse assunto. Examina a Escritura, porque Deus te ama e Deus quer te dar bênçãos maravilhosas. E quando nós resolvemos seguir a Jesus, Ele sempre nos abençoe. Nosso tempo acabou. Amanhã nós vamos nos aprofundar mais. Nós vamos ver pela Bíblia porque a maior parte do mundo não respeita mais o sábado. A Bíblia nos fala. Isso vai nos levar às profecias que mostram o que vai acontecer no futuro. Mas deixa Deus dirigir a sua vida. Não fique com preocupação. Quando Deus dirige, nós não temos motivo de medo. Pai nosso que estás nos céus, abençoe cada pessoa aqui. Pai, Tu sabes o que está em cada coração. Pai, ajuda para que todos nós possamos confiar em Ti. Que nós todos possamos Te seguir como nosso Mestre, nosso Salvador e nosso Guia. Sentimos a presença de Jesus aqui em nosso meio hoje à noite. Que possa falar a cada coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém.